Você viu nesta edição do CNN Prime Time que os metroviários anunciaram o fim da greve depois de mais de 21 horas de paralisação do metrô e dos trens na região metropolitana de São Paulo. Foram 2.331 votos pelo encerramento da greve. Quase 80% das pessoas que participaram dessa assembleia online dos sindicatos metroviários. A paralisação se encerra a partir de meia-noite da 0 hora de quarta-feira. As discussões em torno da privatização das empresas estão no centro da paralisação. De um lado, funcionários defendendo o modelo atual, reivindicando melhorias. Do outro, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, falando em ato político e reiterando estudos sobre privatizações no governo paulista. Nós preparamos um raio-x sobre a greve e ambas as empresas, também vamos mostrar alguns detalhes delas, para a gente entender melhor esse contexto. Então, numa primeira tela, nós temos o que significa ser metrô e ser CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, aqui na região metropolitana de São Paulo. O metrô carrega por dia cerca de 3 milhões de pessoas. Já na CPTM, 1.500.000 pessoas circulam todos os dias pelos trens, isso segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo. Agora eu trago para vocês alguns dados anuais sobre as empresas para a gente ter uma noção da dimensão de passageiros que são transportados e como já foi maior no passado. Aqui nós temos os dados do metrô e da CPTM. Atualmente, o metrô transportou, no ano passado, 794 milhões de passageiros. Parece um número muito importante, mas em 2019, esse número era de 1 bilhão e 100 milhões de passageiros, uma queda de 28% nessa comparação. Já a CPTM atendeu, no ano de 2022, 441 milhões de pessoas, praticamente metade do que era em 2019, 867 milhões de passageiros. E olhando aqui para as receitas e também para as despesas, nós temos uma situação bastante apertada. No campo das despesas, os valores são apenas de gastos com funcionários, sem contar os demais custos de operação do sistema como um todo. Aí você vê que a conta não fecha. Em 2022, o metrô teve um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão, 1 bilhão 200 milhões. O prejuízo da CPTM, 432 milhões de reais. Toda essa perda de passageiros veio com o quê? Com a pandemia, naturalmente. Com mais empresas aderindo ao home office desde então, o número de usuários caiu e até hoje não retornou ao nível pré-pandemia. A pauta da privatização, então, naturalmente, acaba ganhando força. A Associação Comercial de São Paulo estima em 55 milhões os prejuízos decorrentes dessa greve dos funcionários do metrô, da CPTM e também da Sabesp. Essa é uma apuração do nosso analista Caio Junqueira e ele já está aqui no estúdio para contar os detalhes para a gente. Caio, o que você conta para a gente desse prejuízo que parece ser muito significativo? Isso só para comércio, né, Márcio? É um levantamento bem interessante da Associação Comercial aqui de São Paulo, que é uma associação bem ativa, bem antiga, bem tradicional. Eles estimaram em 55 milhões de reais esses prejuízos e é bem interessante como que eles chegam nesse cálculo. Eles fizeram esse estudo, esse levantamento, mais ou menos ali no começo da tarde desta terça-feira, né, quando a greve estava no seu auge, a partir da verificação do que as pessoas deixam de comprar, seja por impulso ou seja o que eles chamam de compras imediatas. Então as pessoas estão tão preocupadas ali, vai ter o metrô, vai ter o trem, vai sair o trânsito, que elas não olham muito ali, não percebem muito ali e evitam fazer essas compras imediatas e por impulso. São essas as duas expressões que eles utilizam, Márcio. E aí fazem o cálculo desse prejuízo só para o comércio, Márcio. Estão respirando aliviados, então, que os metroviários decidiram voltar ao trabalho amanhã. Isso, exatamente. Agora vamos ver se nas próximas semanas não deve ter esse outro movimento desse também, Sim, né, Márcio? Porque a pauta de protesto contra as privatizações, essa vai continuar. Exatamente. Obrigado, Caio Junqueira.